Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos ler 3 versículos, versículos de 16 até o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga amém. 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 Paulo está dando 3 ordens a nós. 1, 2, 3 ordens. Ele está dizendo: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Essa noite eu quero falar um pouquinho sobre essa última parte, sobre gratidão. Nós estivemos aí na semana do Thanksgiving. Para o pessoal que chegou do Brasil agora, talvez não conheça muito bem a tradição, aqui nos Estados Unidos nós temos essa data muito bonita, que foi criada pelos peregrinos ainda, quando eles chegaram da Europa e criaram essa data. Eles eram cristãos e eles criaram essa data linda de dar graças a Deus. Essa semana, no dia de Thanksgiving, eu estava em casa, sozinho, a minha esposa está viajando. Os meus filhos decidiram cada um ir para um lado. Sabe aquele dia que você fica sozinho? Você, seu cachorrinho e Cristo Jesus, amém. Estava eu assim. De repente chega um texto para mim, um text message, dizendo para mim: pastor, eu queria só dizer para você que você é muito especial na minha vida e que eu tenho sido muito edificado pelas palavras, pelas mensagens que o Senhor tem trazido a mim. Eu li aquele texto e eu confesso para os irmãos o seguinte, que eu senti uma profunda alegria de ler que tinha alguém agradecendo, não só a mim, mas a Deus, através da minha vida, agradecendo pela palavra, agradecendo pelo ministério, pela ministração. E eu estou dizendo isso aqui pela seguinte razão, porque existe algo na gratidão que é uma coisa poderosa, e eu queria trazer para os irmãos dessa noite. Eu queria abordar alguns aspectos muito práticos da gratidão, baseado nesse texto de 1 Tessalonicenses. Eu queria meditar um pouquinho e salientar do texto algumas coisas que vão servir para nós até que a gente possa sair desse culto essa noite. Diga amém. Amém. Esse texto nos ensina algo sobre gratidão. A primeira coisa que esse texto nos ensina é o seguinte: em tudo dai graças, ele diz. Quando ele diz em tudo dai graças, ele não está dizendo por tudo dai graças. Isso é interessante salientar pelo seguinte, porque a maneira que a maioria das pessoas entende esse texto é que Paulo está mandando você dar graças por tudo. E Paulo não está mandando você dar graça por tudo, ele está mandando você dar graças em tudo. Qual é a diferença, pastor, entre em tudo e por tudo? A diferença é brutal. Por exemplo, quando algo mal acontece a você, você não precisa agradecer pelo mal em si, porque o cristão, ele não é masoquista, não é verdade? O cristão, aliás, ele sente a dor de qualquer outra pessoa. O que Paulo está dizendo para nós é que ele entende o bom senso da vida, que ele entende quando a dor é dor, e ele sabe que a gente deve diferenciar a dor, a angústia, a miséria, o ataque de Satanás daquilo que Deus vai fazer apesar de tudo isso. Amém. Os irmãos estão entendendo? Quando Paulo diz em tudo dai graças, ele está querendo dizer a palavra em significa no meio de. Em tudo significa no meio de tudo, no meio da tua aflição, no meio da tua angústia, no meio da doença, no meio do ataque mais sórdido de Satanás. Dê graças a Deus. Aleluia. Porque Deus
é maior do que tudo o que pode acontecer na tua vida. Amém. Amém. Isso é uma lição poderosa do Evangelho, que nos diferencia de religiões como o hinduísmo, por exemplo, ou como o budismo, que vê virtude no sofrimento. O budismo acredita nisso, que a vida é um sofrer, e que você vai atingir um estado de nirvana na medida em que você passa pelo sofrimento que você tem que passar. Nós, graças a Deus, não somos hindus nem budistas. Também não somos espíritas, que são purgados pelo sofrimento e pelas reencarnações contínuas. Então, por que eu estou falando isso? Preste bem atenção no que Paulo está dizendo e analise o que eu estou dizendo. Paulo está dizendo, em tudo dai graças. Amém? Para que a gente possa dar graças em tudo, a gente precisa saber um pouquinho a respeito da soberania de Deus de uma perspectiva correta. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente entende Deus, a soberania de Deus, de uma maneira errada, a gente não vai ter condição de dar graças com alegria. A gente vai dar graças da boca para fora. Como assim, pastor? É o seguinte, se você entender que Deus, que a mão de Deus é a promotora dos nossos males, então a gente não consegue agradecer a Deus, porque Ele é culpado. Vocês estão entendendo isso? Se o mal que sobrevém a nós é a mão soberana de Deus produzindo para o nosso bem, então a gente não consegue falar, Pai, graças te dou pelo teu grande amor por mim, porque Ele está sendo um carrasco na nossa vida. Amém? Deixa eu falar algumas coisas para os irmãos, que são da minha própria experiência. A irmã pediu para a igreja orar por mim. Eu agradeço, porque eu sei que existe uma grande luta de Satanás contra a minha vida, e não somente contra a minha vida, mas contra todo mundo que se levantar para pregar o Evangelho e quiser orientar o povo de Deus. Terá ataques terríveis de Satanás. Pastor, então eu não quero mais ser pastor. Não é isso que eu estou dizendo para você. Se você quer ser um ministro de Deus, não tenha medo dos ataques de Satanás por causa disso que eu estou pregando hoje à noite. Porque você pode dar graças em tudo. E eu vou explicar por que já a gente pode dar graças em tudo. Os irmãos têm observado a minha vida aqui e têm visto quantos ataques Satanás tem levantado contra a minha vida. São enfermidades, são acidentes. Esta semana, irmãos, sábado, eu fui fazer um trabalho para uma mulher aqui na Ain Road. E eu estava procurando a entrada da rua dela assim. E na medida que eu andava com o meu carro devagar na via principal, olhando para ver se aquela era a rua que eu devia entrar, uma mulher saiu de repente e entrou na minha frente, e não deu tempo de eu brecar. Acabou com a frente do meu truck. Então, se você contabilizar mais esse acidente que eu tive, e quando o carro bateu, eu segurei firme no volante, o impacto quase quebrou meus braços e afetou toda a minha coluna, que já está enferma. Da onde vocês acham que vem esse ataque? Do acaso? Não, eu estava dirigindo com o maior cuidado. E a mulher sai com tudo e para o carro na minha frente. E acabou com a frente do meu truck. E inutilizou meu truck. O único instrumento de trabalho que eu tenho. Então os irmãos podem pensar assim, pastor, então eu já falei isso aqui e repito. Muitas pessoas falam assim para mim, pastor, você tem que orar mais. Não, não é isso. Você tem que entender o seguinte, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É verdade. Quando você vê a igreja sendo minada e roubada, e por mais que a gente faça, e por mais que a gente lute, e o inimigo tenta tirar, não se espante, porque porque a gente está pregando uma verdade divina. Se eu estivesse pregando barganha com Deus, se eu estivesse pregando essa macumba cristã que estão pregando por aí, essa igreja estava cheia.
Mas como eu estou pegando o reino de Deus, o evangelho da nova aliança, o evangelho da libertação, da vitória e do poder de Deus, eu vou ter ataque de Satanás, irmãos. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque é para falar do Thanksgiving. Porque no meio de tudo isso, eu ainda digo ao Senhor, glória ao teu nome. Amém. Porque eu conheço o Senhor. Como Paulo disse, existe uma canção que a gente cantava muito linda, antigamente, nas igrejas mais tradicionais, que era assim: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia. Vamos falar essa frase juntos? Mas eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sabe, queridos, eu dou glória a Deus, porque como Paulo, eu posso dar graças a Deus em tudo. Eu não digo assim, Senhor, muito obrigado porque o meu carro esbagaçou. Não é isso que Deus está me mandando. Quando a gente quebra uma perna, você não precisa ser estúpido e dizer, glória ao teu nome por essa quebradura, Senhor. Não, Senhor, essa dor está doendo demais, mas eu sei que tu és poderoso. Tem um propósito por trás disso. Por mais que Satanás nos ataque. Tem um hino do reformador Martinho Lutero que diz exatamente essas frases que eu estou falando. Martinho Lutero escreveu Castelo Forte. Ele dizia o seguinte: se nos pudessem tragar demônios não contados, não poderiam arrasar, pois somos consolados. Amém? Esses homens conheciam a mão de Deus. Eles sabem o poder das trevas contra a nossa vida, mas sabem que no meio de tudo isso, nós sairemos mais que vencedores pelo poder. Aleluia. De Jesus Amém. Cristo. É o que a palavra de Deus nos diz. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz aqui é: em tudo dai graças. E quando você considera, querido, de maneira correta a soberania de Deus, você não tem enganos no seu entendimento. Você sabe que mal é mal, mas Deus é bom. Você separa as coisas. Deus nunca é mal. Amém? Atenção, cameraman. Atenção. A palavra de Deus diz que Deus é bom. Os crentes têm o seguinte jargão. Você já ouviu o crente falando assim, Deus é bom all the time. O tempo todo Deus é bom. Você nunca viu o crente falar isso? Por que o crente repete muito isso? Porque ele sabe que existe uma luta muito grande na cabeça dele em relação à bondade de Deus e às coisas ruins que acontecem. É por isso que o crente fala isso. Ele tem que afirmar para ele mesmo, Deus é bom. Por quê? Porque Satanás vai dizer assim, teu Deus não é tão bom assim contigo. Aí você repete, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. E essa é uma afirmativa gloriosa da real soberania de Deus. Que Deus é soberano e Ele é sempre bom, apesar do mal que está acontecendo com os seus filhos. Isso é importante para a gente saber. Deus é bom comigo quando eu bato o meu carro. Deus é bom comigo quando eu caio da escada e quebro 3 partes da minha coluna. Deus é bom comigo quando eu vou para o hospital e ponho 5 stents no meu peito. Deus é bom comigo quando me falta trabalho e eu não tenho de onde tirar dinheiro. Deus é bom, Ele continua bom comigo. Eu apenas estou passando por uma experiência que todos os seres humanos passam num ambiente caído e atacado por entidades satânicas e malignas. E no meio dessa batalha toda, você tem que entender que você tem uma aliança poderosa com um Deus glorioso que mandou o Filho dele morrer por mim e por você. Aleluia. Amém. E é no meio disso que a gente tem que dizer esses glórias a Deus, esses améns, porque nós estamos cercados por uma imensa nuvem de testemunhas invisíveis, diz a palavra de Deus. Se você pudesse ver as testemunhas invisíveis que passam 24 horas por dia olhando para a nossa vida, você ia ficar pasmo. Tanto
testemunhas benignas, quanto testemunhas malignas. É que a gente não tem aquele óculos, né, de ver o mundo espiritual, mas nós temos um óculos chamado fé. A palavra de Deus diz que nós andamos por fé e não por vista. Amém? Nós andamos por fé e não por vista. Então, quando você considera corretamente a soberania de Deus, você pode dizer como Paulo: mas eu sei que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Só nessa perspectiva é que esse versículo faz sentido. Quer ver? Vou explicar para você. Esse versículo não faz sentido de qualquer jeito, e nem para qualquer crente. Então entenda bem. O que Paulo está dizendo é o seguinte: todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem quando? Quando nós amamos a Deus e quando nós somos chamados pelo seu decreto. Só assim que funciona. E quando, no versículo anterior, ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede continuamente por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então existe alguém com A maiúsculo que está intercedendo por mim e por você 24 horas por dia. É o que a palavra de Deus diz. Então é maravilhoso quando você entende, querido, que Deus consegue ser bom com você, mesmo quando a gente sofre na terra. Essa é uma das coisas mais poderosas que eu posso pensar do Evangelho na minha vida. Uma das coisas mais poderosas. Sabe por que eu digo isso? Eu não sei se você já passou coisas como eu já passei, de estar num hospital com uma dor horrorosa e falar: Senhor, eu estava vivendo um momento pico na presença de Deus, louvando a Deus, adorando o Senhor. Em janeiro desse ano eu estava assim, nos píncaros da glória da minha espiritualidade, e um carro bate na minha escada e eu caio de uma altura de quase, 15 metros. E eu não perguntei para Deus assim: Senhor, por quê? Nunca perguntei isso para Deus. Sabe, irmãos? Você nunca deve fazer essa pergunta para Deus: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Não faça essa pergunta para Deus. Porque se você faz essa pergunta, você não está pronto a obedecer a Paulo nesse texto que a gente acabou de ler. Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com você. Ponto. Amém. Vocês estão entendendo isso? É assim que funciona o Evangelho. Em tudo dai graças. Senhor, eu estava dentro do hospital, cheio de dores, eu levantava as minhas mãos, ainda enquanto eu podia dizer: Senhor, glória ao teu nome. Eu não entendo nada disso, mas graças te dou, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Sentindo aquela dor no meu corpo. É assim que crente tem que ser. Está entendendo? Crente tem que ser assim. Não é numa mesa cheia de peru, de churrasco e filé mignon e regado do melhor, do bem e do melhor, que você vai dizer: Senhor, graças te dou. Não, isso também a gente tem que louvar a Deus, mas é quando a coisa pega para o nosso lado, que a gente vê se a gente está afim de viver o Evangelho ou não está afim de viver o Evangelho. Amém? Amém. Eu estou falando isso para os irmãos, queridos, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Sábado eu bati meu carro de frente. Eu podia ter morrido. A gente pode morrer, pode acontecer o que for com a gente, amados irmãos. Mas eu quero que você saia daqui com um conforto. Você é inescapável na mão do Todo-Poderoso. Amém. Não adianta o diabo pintar e bordar e fazer o que ele quiser contra a tua vida. Nós já ganhamos a batalha pelo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: graças a Deus. Graças a Deus. Que o inimigo já está vencido. Amém. Toda essa artimanha dele é ilegal, que ele faz contra a nossa vida. É ilegalismo. Amém, queridos? Acho que eu vou botar essa menina aqui todo domingo. Ela está sabendo fazer esse troço. Amém? Então, queridos, algumas coisas para a gente considerar antes da gente sair daqui a respeito de gratidão. Primeiro, gratidão abre um canal sobrenatural da ação divina. Escreva isso na tua cabeça, se você não traz o caderno.
Gratidão abre um canal sobrenatural de ação divina. Quando você agradece, você dá condições legais de Deus entrar na sua vida. Quando você é ingrato, Deus fica impedido na sua vida. Ponto e basta. Gente ingrata, Deus não age. Gente grata, Deus entra e age. Amém. Amém? É por isso que Deus sempre colocava o seu povo para dar graças a Ele antes da batalha. Lá no tempo de Israel, ele botava um conjunto na frente do exército. E o povo, com gratidão, com ações de graças, e Deus falava, agora eu vou agir por vocês. Gratidão abre canal e ação de Deus na sua vida. E você não pode negligenciar isso. Você não pode ter esse coração duro, sem gratidão, sem essa disponibilidade de agradecer. Amém? Segundo lugar, gratidão produz o bem no coração de quem a recebe. Foi o que aconteceu comigo essa semana. Eu fiquei muito feliz que uma pessoa me escreveu e falou, pastor, como você foi importante para mim. Amém. Talvez alguém falando isso para você vai deixar o seu coração super feliz de saber que você é importante na vida de outra pessoa. Que você está fazendo bem. Que você está sendo importante para outra pessoa. Então, o segundo princípio é gratidão produz um bem no coração de quem recebe a gratidão. Traz felicidade, traz alegria, traz satisfação, traz vontade de continuar, traz vontade de falar, Senhor, vale a pena. Amém? Amém. Terceiro lugar, gratidão transforma o coração de pedra num coração sensível. Gente que é grato não tem coração duro. Gente cheia de gratidão tem aquele coração sensível com a sensibilidade alheia. Porque se a Michele faz algo de bom para mim e eu vou lá e agradeço a ela, ela vai se sentir feliz por eu estar agradecido pelo que ela fez por mim. É assim que funciona. Amém? Quarto lugar, a gratidão ela diferencia a gente da maioria. Preste atenção no que eu vou falar agora. Gratidão diferencia a gente da maioria. Por quê? Porque a maioria dos seres humanos não é grato. A maioria das pessoas recebe favor, é ajudada pelos outros e nunca é capaz de dizer, eu quero te agradecer por isso. Então, a maioria da humanidade é ingrata e a gente vê isso na Bíblia. Quando Jesus curou 10 leprosos de uma vez, quantos voltaram para agradecer Jesus? Interessante que se você ler esse texto, em que o leproso volta para agradecer Jesus, Jesus olha para ele, Jesus não falou para ele, não precisa agradecer, não, ok, não. Jesus não falou isso. Essa falsa modéstia que crente não pode ter. A gente sabe o poder da gratidão, vocês estão entendendo? O leproso chega para Jesus, Senhor, eu vim te agradecer, eu realmente fiquei curado. E Jesus olha para ele e fala, filho, não eram 10 os que foram curados? Cadê os demais? Ele disse, não sei, Senhor, mas eu vim. Filho, vai, a tua fé te salvou. Ele tinha sido apenas curado antes de agradecer. Agora, ele é salvo. Amém. Vocês estão entendendo a diferença? Você quer ser salvo, você tem que ir além de alguns leprosos. Alguns leprosos ficam só no bem bom da cura. A gente tem que aprender, queridos, a diferenciar essa questão de receber bênção de Deus e de estar realmente no propósito de Deus. Uma coisa é você vir na igreja e fazer uma campanha, que eu não faço. Mas se você for em algumas igrejas, fizer uma campanha e receber uma bênção, você corre o sério risco de falar, aleluia, já recebi a minha bênção, e nunca mais querer saber dos propósitos de Deus para a sua vida. Estou errado? Agora, se você é daquele tipo, desse um leproso, ele vai falar, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida é inesquecível. Tu és o Deus da minha vida daqui em diante. Eu não estou brincando com o Senhor. Senhor, eu não estava buscando apenas uma cura do Senhor. Eu estava buscando cura e a companhia eterna do Teu Espírito em mim. Amém. É isso que Deus espera de nós. Amém, queridos?
Deus está falando no seu coração essa noite? Amém. Aleluia. Deus está querendo isso de nós. Amém? Gratidão é uma coisa poderosa no mundo espiritual. Então, a gente pode pensar em um outro princípio aqui. Né? O texto ele vai dizer o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Além de tudo isso que eu falei aqui, que a gente tem que pensar sobre gratidão, o texto diz que esta é a vontade de Deus para conosco. Qual é a vontade de Deus para conosco? O que Deus quer de nós? Que a gente seja grato. Esta é a vontade de Deus. E a igreja negligencia isso. Quando a gente pensa na vontade de Deus, eu acho incrível a maioria dos crentes que chegam para mim e falam: pastor, eu preciso saber a vontade de Deus. Não, filho. Você não precisa orar mais para saber mais vontade de Deus. Você precisa cumprir o que você já sabe. É um perigo esse negócio de falar: Senhor, revela-me a tua vontade. Ei! Existe muita coisa que você já sabe que é a vontade de Deus, mas não está cumprindo. Deus não vai te dar mais ordens. Amém? Presta atenção. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para a vossa vida. A vontade de Deus para a tua vida é que você levante pela manhã com gratidão no coração, pela casa que você tem, pelo café que você está tomando, pela esposa que está do seu lado, pelo seu filho, pelo seu cachorro, pelo seu trabalho, Amém. Pelo seu vizinho, pelo seu pastor, pelo seu irmão em Cristo, pela tua igreja, por essa cidade, pelos Estados Unidos, pela economia. Está entendendo? É assim que funciona. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Que a gente seja grato. E aí eu termino da seguinte maneira. Além da palavra obrigado, que a gente conhece em português, né? Em inglês, thank you. Vocês que agora são bilíngues, olha que chique. Alguns são trilíngues, hablam espanhol também. Aí, graças. Né? Além dessa palavra que exprime gratidão, obrigado. Quais são outras formas da gente manifestar gratidão? Quem pode me ajudar? Como é que você poderia manifestar uma gratidão a uma pessoa? Eu não estou falando a Deus, vamos falar primeiro de pessoas. Como que a gente poderia expressar assim um sentimento de gratidão por alguém? Rani, você é voluntário. Como é que você pode expressar gratidão por alguém que te fez bem? De que maneira? Quais são os meios pelos quais... Eu sei que a palavra obrigado é uma palavra essencial. Muito obrigado pelo que você fez por mim. Dá um exemplo para mim, como é que você poderia agradecer a alguém? Com doce? Ó, um dos exemplos. Entendi. Um doce também é bom, né, pastor? O que mais, filho? Um doce também seria bom, Um né? doce seria bom. abraço com chocolate, né? Chocolate? Não é top, né, Presente. gente? Quem é que não gosta? Um abraço. Nossa, vem pra mim dar um abraço e um chocolate top. Olha aí. Uma ligação, perguntar como é que a pessoa está. Isso aqui estava tudo no meu texto. Vocês estão tirando do meu texto. Não, Pedro. Vocês estão montando um sermão comigo, veja. Uma ligação. Vamos pensar no que o irmão falou. Você sabe o valor de você chamar alguém para dizer assim: olha, eu te chamei por uma razão. Não foi para te pedir dinheiro. Eu agradeci porque você me ajudou com alguma coisa. Amém? É muito importante isso. São gestos que vão além do obrigado. Não entenda mal, obrigado já é uma coisa muito importante que muita gente não está dando. Mas quando você entende que Deus espera que a gente passe do obrigado, vocês estão entendendo? Deus espera que a gente seja extraordinário. O ordinário só fala obrigado. Mas o extra dá o doce, dá a ligação, dá o abraço, chega junto, faz uma visita. Verdade. Fala, Deus. O extraordinário é a vida de um discípulo.
de Jesus. É o que Jesus falou para os discípulos. Jesus nunca deixou os discípulos deles no ordinário. Deixou? Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: se você saudar somente os que vos saúdam, você não faz nada de bom, porque isso é ordinário. Até os ímpios fazem, Jesus falou. Mas você tem que saudar aquele cara que não gosta de você. Aí você está sendo o extraordinário. Eu vim aqui te dar um abraço e o cara não gosta de você. Verdade, meu Deus. Esse é o extra. É o top, a cereja do bolo. Jesus quer que a gente coloque cereja na vida da gente. O top da linha. Se você é daquele tipo de pessoa que tem dificuldade de falar obrigado, quanto mais você fará o extra da gratidão. Amém? Amém. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente precisa aprender a dar tip ou gorjeta para quem faz serviço para a gente. Crente tem que ser os melhores tipistas do planeta. Amém. Eu não suporto crente que vai num lugar e não é capaz de dar uma gorjeta. Tá bom, pastor, mas quando a gente está muito duro? Não vai, então. O que eu estou dizendo aqui é sério, amados. Vocês têm que entender que isso é parte da vida cristã. A vida cristã espera, Jesus espera que a gente seja grato. Porque os incrédulos, muitas vezes, são gratos mais do que os crentes. Eu vejo muita gente que não é crente dar gorjetas enormes para mim. E às vezes eu faço serviço para alguns cristãos. Então eu sei como que funcionam as coisas. Aí, ó. Amém? Então, eu estou falando isso por quê? Estou falando isso porque a gente tem que sair dessa coisa do ordinário. Amém? Tip, seja grato. Dê um tip bom para a garçonete que te serviu. Amém? Alguém vai fazer um serviço na sua casa, fez um serviço bem feito, dá uma gorjetinha a mais. Não pague só aquele negócio exato. Quanto é? R$ 125,99. 125,99. Não, você tem que dar um passo a mais. Separe dinheiro para ser grato. Faz uma poupancinha para ser extra, você está entendendo? Isso é evangelho. Tenha prazer de abrir a mão, prazer de abençoar outro. Quer ver outra maneira que você pode fazer para agradecer pessoas? Quando você manda um cartão pelo correio para alguém. Isso não se faz mais, né? Com esse negócio de texto agora, já era, né? É mesmo. Mas quando você manda um cartão para alguém de gratidão, isso faz bem para a pessoa. Quando você dá um telefonema, como o irmão falou, quando você, presta atenção nisso, dá um presente inesperado, fora da data, já pensou a gente fazer isso? Bom, O cara não está fazendo aniversário, não é aniversário de casamento, não é Natal, não é dia dos pais, não é dia das mães, nem nada. Mas você foi ali na Bed & Bath & Beyond e comprou uma cafeteira e falou: eu vou dar para aquela irmã, porque ela foi muito boa comigo. Está aqui a sua cafeteira, em nome de Jesus. E sai fora. Isso é evangelho. Que a gente não vive, quer dizer, a gente não vive em termos. Alguns de nós precisam despertar para essa realidade, porque quando a gente é assim, o povo de Deus é dinâmico, a gente explode no poder de Deus. Amém? amém. Uma coisinha, pastor. Diga, são para solidariedade. Muito. Então, o que Deus está falando para nós, queridos, aqui é muito sério. Entenderam o que eu estou falando? Paulo está dizendo o seguinte: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E essas formas de manifestar gratidão está dentro dessa vontade de Deus para a nossa vida. Deus espera que a gente não seja apenas do obrigado, que a gente dê um passinho a mais. E os passinhos a mais é o que eu estou tentando ilustrar para a igreja de Jesus. Amém? Por exemplo, flores. Não manda flor para a mulher do seu... Precisa ter cuidado com flores aí, né? Para a gente não mandar flores para uma mulher que é de um amigo, o cara pode achar ruim. Mas mandar flores para uma pessoa que, né, não vai ter problema nessa área, né? Ou, por exemplo, uma oferta financeira. Tá bom? A oferta financeira não se dá só na igreja.
A oferta financeira é a coisa mais linda que existe, amados irmãos, é quando a gente aprende esse mistério do reino de Deus. Que quando eu abençoo alguém financeiramente, o cara não precisa ser crente e não precisa ser da minha igreja. Deus está enxergando isso como algo para ele. Crente não entende isso. Crente é ensinado em algumas igrejas que a oferta financeira é só para o gasofilácio da igreja. Não, a palavra de Deus diz que todo ato de generosidade humana é para a glória de Deus. Amém. Vocês estão entendendo? Quando você ajuda um mendigo, quando você estende a mão para um necessitado, quando você abençoa alguém, inclusive os irmãos em Cristo, porque Paulo diz isso, só para terminar, Paulo diz assim, fazei o bem a todos, especialmente aos da casa, é o que ele está dizendo lá em Gálatas, especialmente aos domésticos da fé. Às vezes tem irmão nosso passando necessidade, cara, e a gente não sabe disso. A gente já viu muita gente no meio da gente chegando, pastor, eu não tenho onde comer hoje. Nós levantamos ofertas aqui para pessoas, muitas vezes, a Mari sabe, todo mundo já sabe que a gente não gosta de ver gente passando necessidade. E essa é uma maneira também não de ajudar somente, mas de mostrar gratidão. Gratidão significa que eu vou dar algo sem que a pessoa precise. É diferente da necessidade. Vocês estão entendendo isso? Necessidade eu vou dar uma oferta financeira para a Michele porque ela está passando fome em casa. Então é necessidade. Gratidão. Ela não está esperando que eu vou dar $100 para ela. Ela nem precisa dos $100. Mas eu quero, pelo poder da graça que habita em mim, dar $100 para ela. Isso é o extraordinário da fé. Pastor, mas eu tenho dinheiro no banco, mas eu estou te dando, é um presente meu. O que você vai fazer com ele? Não interessa o que você vai fazer. A minha gratidão, ela não olha se a pessoa quer saber que está precisando ou não está precisando. É uma expressividade do coração. Isso é gratidão. Entendeu? Amém. Vocês nunca receberam, por exemplo, algo que vocês não estavam precisando, mas acharam maravilhoso o gesto de quem doou? Por exemplo, mulheres, vocês que têm muitos pares de sapatos. Né? Vocês que gostam de sapato, porque mulher é um bichinho que gosta de sapato, né? Não sei por que gosta tanto de sapato. E às vezes você tem lá 10 pares de sapato já. Mas se chegar uma pessoa e te dá um par de sapato bonito, você fala, glória a Deus por esse par de sapato bonito. Sabe por quê? Então, vocês estão se apontando porque acontece, certo? Então, isso só vai acontecer quando a pessoa está dando um passo extra. Ela sabe que você já tem bastante sapato, mas sabe uma coisa? Eu vou dar como forma de gratidão, não é de necessidade. Se você entender isso, você entendeu o conceito do reino de Deus. Porque Deus faz coisas para nós, guarde isso que eu vou falar. Deus faz coisas para nós, nem sempre por necessidade. Às vezes Deus faz coisas para nós por carinho e por gesto de bondade. Ele sabe que você não está precisando, mas Ele dá, porque Ele ama você. Amém? Amém. Quer ver? Uma das maiores expressões de amor de Deus, não é quando Deus dá aquela coisa desesperada que a gente está precisando. Não, é quando Ele sabe que você gosta de um pequeno detalhe, Ele levanta um irmão e uma irmã, e aquela pessoa traz aquele detalhe que você gosta na vida. Isso é carinho, é o extra de Deus. Por exemplo, eu gosto do Starbucks. Se alguém chegar para mim e falar, pastor, está aqui um cartão do Starbucks, eu vou entender um carinho de Deus. Outro dia eu falei isso, choveu o cartão do Starbucks. Não estou falando isso para que vocês me deem cartão do Starbucks. É um exemplo que eu estou dando. Por exemplo, você gosta de um determinado tipo de bolo e ninguém sabe, mas Deus sabe. Aí alguém traz aquele bolo específico, porque o papai está sabendo que você gosta. A pessoa que está trazendo, nem ela sabia, mas é um gesto divino. Amém? Amém. Esses segredos do reino. Sabe, existe um versículo na Bíblia, acho que é do Salmo 125, verso 14.
que diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que coisa maravilhosa. Significa o seguinte: Deus é íntimo comigo, Ele sabe que eu gosto. Quando eu faço a vontade dEle, Ele tem prazer de me dar detalhes daquilo que eu gosto. Você podia dar um amém. 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 Olha que coisa maravilhosa. Gratidão, queridos, é maravilhoso. E olha, essa pregação pode não ter sido a mais espetacular que a gente escutou aqui, mas é uma das mais poderosas que a gente pode escutar aqui. Amém? Amém. E quando você sair daqui dessa noite, você vai pensar nisso. Pai, como é que eu posso ser grato ao Senhor de maneira melhor? Como que eu posso ser grato com os meus irmãos lá da igreja? Ou com gente aqui da cidade que tem me abençoado? Olha, irmãos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu e a minha família, nós fomos muito ajudados pelos irmãos de Los Angeles. E nós nunca esquecemos isso. Amém? Um dia eu escrevi no meu Facebook, eu escrevi assim, estou terminando, só lembrando de um versículo. No Salmo 118, o salmista diz o seguinte: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Essa frase é fantástica. Eu estava numa situação horrorosa uma vez na minha vida. E eu abri minha Bíblia. Sabe aquela situação que você está numa situação assim, na penumbra, e você fala: Deus, você abre a Bíblia de papel, que é uma benção a Bíblia de papel por causa disso, né? Que hoje em dia não dá para fazer mais com o iPad, né? Aí eu abri assim, ó, caiu no Salmo 118. E a palavra de Deus saiu aí, saltou na minha cara e falou: Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. E uma pessoa foi me ajudar no meio da desgraça lá e me tirou daquilo. Aí eu nunca mais esqueci esse versículo. O Senhor está comigo. Acho que você pode ler esse versículo para mim? Estou falando isso, amados irmãos, porque eu escrevi isso no meu Facebook um dia. E os irmãos lá do início leram. Eu falo assim: glória a Deus por esse versículo. Eu falei assim, ó: glória a Deus pela vida de vocês, porque isto que eu estou escrevendo, eu devo muito a vocês, porque vocês nos ajudaram a chegar a Las Vegas, vocês alugaram uma casa para nós, vocês nos abençoaram, nos enviaram oferta, nos enviaram comida quando a gente precisou. Vocês pensam que eu esqueço isso na minha vida? Amém. Nunca eu esquecerei essas pessoas na minha vida. Amém? Amém. Então, queridos, a gente tem que pensar nisso essa semana. Amém? Antes da gente ir embora, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui. E esse é o momento. A gente vai sair daqui dentro de 5 minutinhos. Mas você tem a oportunidade de vir aqui na frente, pegar o microfone e falar assim: olha, eu queria agradecer. Se existe alguém aqui na sala que você gostaria de agradecer por algo, você vai ter a oportunidade. Amém? Ou se você gostaria de agradecer a uma pessoa que não está aqui, mas está sendo filmado, você também vai lembrar. Algum irmão já ajudou você aqui na igreja? Alguém já te deu uma palavra de carinho? Alguém já te deu um telefonema? Alguém já esteve com você na hora difícil? Tá, essa é uma parte. Agora você vai lembrar o seguinte: tirando as pessoas da igreja, quantas coisas você tem para agradecer a Deus durante o ano de 2017? Pelo menos uma situação você vai chegar nesse microfone e falar: eu quero louvar a Deus por causa disso que aconteceu, porque foi mão de Deus na minha vida. Michele, vem aqui. Eu. A Michele vai começar. Amém? Fica aqui na frente da câmera. Vamos lá. Diga a Deus. Eu quero agradecer por esse ano, a um que algumas pessoas vão pensar que é estranho, mas eu agradeço a Deus pelo o show do Júnior anterior ter fechado e ele ter passado por todo esse ano de provação, porque eu sinto que Deus trabalhou nele. Nessa situação, Deus trabalhou nele, Deus trouxe o Júnior para mais perto dele, porque o Júnior confiava muito nos homens. Na lei dos homens, esquecia que a lei de Deus é que prevalece. E eu orava muito para isso, e ele sabe, porque eu vou dar esse vídeo para ele escutar, para ele ver.
O Júnior, por incrível que pareça, antes ele colocava o circo em primeiro lugar do que a gente. Acontecia muito isso com ele. Dele ser muito responsável pelo trabalho, ele botava o circo muito em primeiro lugar. E o circo fechou, de um momento para outro. Hoje em dia ele viajou semana passada, fazer uma semana, vai fazer uns 15 dias atrás, o Júnior falou uma coisa pra mim que eu nunca imaginava que eu ia escutar da boca dele. Ele virou pra mim, o Júnior já ouviu ele chorar algumas vezes, mas dessa vez foi diferente. Ele olhou pra mim e ele falou assim: nunca mais eu coloco nada, primeiro é Deus e segundo a minha família, acima da minha família. Ele falou assim: o circo ter fechado me aproximou mais de Deus, porque Deus me mostrou que a situação que eu passei, Deus proveu todas as coisas na nossa vida. Todas. Todas as coisas. E o Júnior e a nossa família ficamos mais unidos com essa situação, que era uma situação adversa, que foi uma situação ruim para muitas pessoas. Para mim não, porque eu dou glória a Deus, porque foi nessa situação que Deus trouxe meu marido para mais de perto dele, que ajuntou mais a minha família e que fez o Júnior perceber que não tem nada mais poderoso do que Deus. Porque ele se agarrava tanto no circo e de um momento para outro acabou. Então quer dizer, Deus dá e Deus tira. Só que Deus nessa situação mostrou para o Júnior que não tem nada mais poderoso que ele e a família. E eu tenho agradecido muito a Deus por isso. O Júnior passou um ano de provação. Deus trabalhou nele a paciência, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E quando o Júnior menos esperou, Deus abriu a porta que todo mundo falava para ele: essa porta nunca vai abrir. E num belo dia, quando o Júnior se entregou para Deus, e o Júnior realmente percebeu que tudo era no tempo de Deus, e que se era da vontade de Deus ia acontecer, e se também não era da vontade de Deus não ia acontecer. Um belo dia ele recebeu um telefonema e Deus abriu a porta para ele, e o Júnior está novamente num show aqui, fixo. Ele chega dia 7, dia 9 ele começa a trabalhar. Glória a Deus. Só que hoje em dia eu dou glória a Deus por isso, pela situação de um ano de provação que a gente passou. Primeiro, dou glória a Deus por essa porta que Deus abriu. E dou glória a Deus também por mim, porque nessa situação toda que eu passei, dos 5 meses que vocês sabem todos, que o Júnior foi, eu fiquei sozinha com 3 crianças, eu vi a mão de Deus na minha vida. Amém. Porque eu vi o sobrenatural de Deus na minha vida. Amém. E eu tenho a agradecer muito. Eu queria, já que o pastor falou que a gente tem que agradecer também as pessoas, eu agradeço também muito ao pastor, porque eu bem falei para ele hoje, eu estava passando uma aflição hoje, né, umas coisas assim, e o pastor lançou lá um vídeo lá daqueles que ele fazia, antigo. Eu falei: meu Deus, é pra mim. Eu falei, até botei no Facebook, falei: nossa, é pra mim. E eu gostaria muito também de agradecer todo mundo, porque sempre foi atencioso comigo, e em especial gostaria de agradecer a pastora Celina, que ela, nos meus momentos mais difíceis, do nada ela vinha com uma palavra pra mim, e nossa, e me edificava. E a todos aqui, e principalmente quero agradecer a Deus e a minha família, porque a gente deve ser grata a Deus por tudo, porque Deus é misericordioso. Amém. Glória a Deus. É bem difícil. Aham. Desde o ano passado, de outubro do ano passado, minha filha é artista do Circo du Soleil, sofreu um acidente muito grave, quase morreu, ficou em coma. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu. Eu realmente tenho a agradecer, porque eu acho que Deus tem um propósito na vida da Karina. Amém. Isso fez com que toda a família em si, todos se ficassem mais juntos. Já éramos bem unidos, mas isso tornou a gente mais unido, e começamos a valorizar as pequenas coisas, como ela mesmo disse no vídeo. Tem que agradecer o ar que a gente respira, o poder da gente poder andar, de conversar, de falar, de comer, que era uma coisa simples, que ela não ficou 4 meses sem poder comer. Então, eu quero agradecer por todas essas tribulações que tem nos dado bastante ensinamento. Aleluia. Acho que Deus tem nos mostrado o poder dele. Amém. E eu tenho certeza, como hoje mesmo a Michele orando por mim ali, por ela, eu sei que Deus tem um trabalhar lindo, maravilhoso para a Karina.
E com a glória de Deus, estamos chegando na reta final, dia 2 de janeiro, se Deus quiser, a Karina está aqui, vem para morar Amém. e ficar aqui perto Aleluia. da gente. E eu com fé em Deus, e eu creio, eu sei, Ele Todo-Poderoso, minha filha vai voltar a andar Amém. em breve e vai conseguir se restabelecer. E eu tenho a agradecer a todo mundo aqui da igreja, que todo mundo tem orado, fizeram campanha de oração. E eu acredito que a minha filha só está viva pelas orações. Amém. Amém. Alguém mais? Por estar aqui, que é bênção de Deus, todo domingo a gente poder, né? Eu até falei para ela, essa igreja é bênção do Senhor. Amém. Muitas Amém. pessoas chegam e ficam desesperadas e encontram aqui uma porta aberta. Amém, Eu agradeço Senhor. a Deus por essa igreja, Amém. pelos propósitos que Deus bota no coração dos seus servos. E agradeço a Deus pelos livramentos que a gente nem imagina que Ele nos dá. Em todo tempo o Senhor é bom. Ainda que a gente não entenda a bondade dEle de alguma maneira. Mas Ele é bom conosco, né? E eu agradeço ao Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Eu agradeço muito esse ano, foi muito bom para mim. Eu fui Glória a Deus. muito gratificada. Teve As dores. as dores, sim, mas aquele meu namorado que morreu, ele me deixou, no testamento dele, ele me gratificou muito. Foi presentes valiosos que ele deixou para mim, assim, boas quantias em dinheiro em uma casa. Então, eu só tenho a agradecer. Foi muito gratificante esse ano, Glória a Deus. Alguém 2017. mais? Bom, agradecer primeiramente a Deus pela vida, né, pela saúde, como todo mundo falou, pela salvação, porque o que seria de nós sem a morte de Jesus? Amém. Agradecer também pelos meus amigos, pela minha família, né, como a Michelle estava falando também, em alguns momentos a mãe sempre veio com alguma palavra Aleluia. de muita sabedoria, os meus pais, né? Está escutando ali, ó. Que nos momentos, até com que a igreja precisou, que aconteceu com o Senhor acidente, né, Deus os levantou para que nesse período, exatamente no período ideal, né, Foi uma eles bênção. puderam estar aqui. E eu glorifico a Deus pela vida deles, que eles não, eu creio que eles não vieram realmente para me visitar, mas para cumprir uma obra né, numa necessidade que a obra de Deus precisava. Eu agradeço ao Senhor por essa igreja, né, pela oportunidade de servir a Deus aqui, pela oportunidade de servir aos meus irmãos aqui, né, pela oportunidade de realmente fazer a diferença no reino, porque Deus é bom e Ele é bom o tempo todo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês gostariam de falar também? Rani. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela graça dele que me basta, que é o suficiente para a minha vida. E eu quero agradecer a Deus também, porque no ano passado nós passamos por coisas bem difíceis na nossa vida e nós chegamos a... Foi quando a gente chegou aqui nessa igreja e a gente reencontrou a Deus nas tuas palavras. Aleluia. E eu quero agradecer a Deus porque Deus viu que não era o suficiente e Ele colocou a gente e deixou a gente, nós mesmos com as nossas pernas, chegar em uma situação que a gente não tinha como fazer nada e só Ele poderia agir. E a gente deixou a nossa vida na mão dele e Ele agiu. Agiu com a forma de milagre. Foi um milagre mesmo que Ele fez e acho que o Senhor sabe do que eu estou falando. Sei. E aquilo ali transformou a nossa vida e eu sou grato porque isso transformou a nossa vida. E eu sou grato a Deus porque ano passado foi um ano muito difícil até para a saúde da Kézia. E esse ano eu parei e pensei que rapidamente, questão de 5 segundos, essa menina está muito forte, muito saudável. Eu sou grato pela saúde dela, pela vida dela. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém. E principalmente pela nossa vida. Quer dizer, no meio das dificuldades, elas acabam servindo para um propósito de bênção. Amém. A gente agradece a Deus por estarmos aqui, por estar aqui com saúde. Eu pedi meu pai esse ano e eu estou em paz, que eu fiz o meu melhor para ele e pela minha mãe também. Agradeço por essa igreja, agradeço pelos meus irmãos aqui. Amém. E Amém. Deus está me lapidando em muitas coisas da minha vida. E Acrescentou outra.
Eu agradeço a Deus por Ele ter dado essa esposa maravilhosa que é a Dani. Amém. Veio me ajudar muito. E eu estou muito grato. E cada dia Deus está me abençoando mais e mais. Olha aí. Eu sentava aqui na frente, só ficava lá Só atrás. ficava no último banco. É verdade. E agora Quantos anos sentado É no último? verdade. Deus vem me agradecendo. Agradeço pela esposa maravilhosa que colocou na minha vida. Aleluia. Mulher de oração. Estou aprendendo muito com ela. Amém. E agradeço por isso. E agradeço pelo Senhor também, pela pastora. Amém. E as pessoas que vêm me acompanhando estão vendo a minha mudança. Amém. Eu queria, Giovanni, Amém. agradecer também muito muitas coisas que você fez para mim nos períodos da minha doença, assim como o pessoal também que me acompanhou e me abençoou tanto na igreja, tanto no hospital, aliás. Né? E o Giovanni também, durante alguns períodos, me serviu muito. Né? Eu quero que Deus te abençoe. Amém. E outros irmãos que me visitaram, levaram oferta financeira, eu nunca poderia esquecer Amém. o que os irmãos fizeram durante esse período de muita dor na minha vida. Amém? Amém. E muito obrigado. Deus abençoe você. Dani, tem alguma palavra? Agradecer a Deus. Pode falar. Pior que se eu começo a falar, eu não paro, né? Não, rapidinho. Nossa, mas são tantas coisas para agradecer a Deus, né? Porque como o senhor mesmo falou, Deus é bom. Né? Ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Amém. Mas, assim, de uma maneira bem especial, eu agradeço a Deus, assim, pela vida do meu filho, do Pedro. Eu quero registrar isso, até pelas mães que estão aqui. Porque eu vejo o crescimento espiritual dele. E eu vejo o quanto é, assim, importante o tempo que eu gasto com ele. Olha aí. Todas as noites, nós conversamos a respeito da palavra, nós oramos juntos. E eu vejo que as pessoas veem a glória de Deus na vida Glória a dele. Deus. Amém. Porque as pessoas vêm e falam comigo, nossa, é seu filho e tal. Então eu vejo que o tempo, né, que eu invisto na vida dele é um tempo que está tendo um retorno. Amém. E eu sei que isso vai, né, na vida dele futura, como adulto, como velho, né, enquanto ele viver nessa terra. E eu sou grata a Amém. Deus por esse filho que ele colocou, que ele Glória a confiou Deus. nas minhas mãos. Para completar, eu esqueci, que eu fico nervoso, não sou muito de falar, você me conhece. E por Deus ter colocado ele na minha vida. Aqui nessa igreja, não novo na caminhada, não novo na fé, mas Deus tem sido muito bom comigo. Ao longo desse ano, eu passei por muitas lutas, muitas dificuldades lá na Flórida. Uhum. E a gente tem orado muito e Deus nos trouxe para cá com a ajuda do pastor Israel e da pastora Alice, que tem nos abençoado grandemente. Então nós somos muito gratos pela vida de vocês. Amém. E pela minha família, que Deus tem abençoado grandemente, meus filhos e todas as coisas que Deus tem feito por mim. Eu só tenho que agradecer. Amém. Glória a a Deus. Ele e me colocar sempre na presença dEle, me colocar à disposição da obra, dos irmãos, Amém. porque a gente está aqui para servir. Amém. Então... O irmão é diácono, né? Oi? Diácono, era diácono? Sim, diácono lá. Uhum. E a gente está aqui para servir, para ser usado. Amém. E... Estou para fazer uma visita na sua casa. Exatamente. Tá bom? Amém. Agradecer primeiramente por ter chegado aqui, né, nos Estados Unidos, porque a gente sabe a dificuldade que é, né, para chegar até aqui. Uhum. E também por ter encontrado aqui a igreja, Amém. que é um refúgio, que eu pretendo me estabilizar e continuar morando aqui em Las Vegas. E também agradecer pelos meus pais terem vindo aqui me dar uma força, ficado comigo, e pela vida do Senhor também. Tem sido uma bênção. Amém. Deus domingo. E o seu pai tem algo a dizer? Agradecer a Deus por... Eu tinha tudo para não prestar na vida, não fui criado com pai nem com mãe. Amém. Minha vida... Escuta aqui,
Então Deus me deu uma mulher maravilhosa, a gente era do mundo, cada um com um litro de bebida dentro dos carros. E hoje eu vejo minha família toda na igreja. Amém. É só Deus para fazer isso, que eu acho que eu não mereci isso, porque não tive um pai nem uma mãe para me educar, igual hoje eu tento educar eles, teve que eu deixo faltar a coisa falar, porque eu não tive, eu nunca escutei. E é isso aí. Aleluia. Amém. Amém. Eu acho que esse testemunho emocionado Amém. é uma coisa muito poderosa no que Deus está fazendo nessa família. Amém. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida do teu filho. O carinho tão especial que o Senhor tem abraçado essa família e feito essa obra de vitória, de transformação. Deus, muito obrigado, porque hoje ele sente mais prazer em Ti do que na bebida ou em qualquer outra coisa. Isso é alegria, isso é bênção do reino de Deus. Que eles possam ser prósperos e abençoados nesse Aleluia. lugar. Para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. É a terceira vez que a gente vem aqui, eu estava comentando em casa, a sua palavra ela vem bem diferente, eu gosto dela. Nos detalhezinhos explicados que a gente vai, eu vou entendendo melhor. Já vou em várias igrejas e eu não consigo ir escutar o que eu escuto aqui. Amém. Obrigado. Amém.